Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2023. A lição de hoje é a lição de número 2. Nesse primeiro trimestre nós estaremos estudando sobre santidade. E o tema da lição de hoje é o pecado sobre a perspectiva do Deus que é santo. Nós estaremos estudando a lição de hoje, e a lição de hoje nós teremos um personagem central que é Davi e o seu pecado, e a perspectiva de Deus e a perspectiva bíblica sobre uma vida santa e uma vida de pecado dentro do contexto do pecado de Davi. Tenha mais tempo para estudar, isso mesmo, seja assinante do ebdenfoco.com e tenha os slides da EBD prontos para serem usados na sua escola bíblica. Com isso, você vai ter mais tempo para estudar. O conteúdo da assinatura são os slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, que são os slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp, www.ebdenfoco.com e 94DDD 984244120. Lembrando também que se você usa o slide na sua igreja, tire uma foto e envie para nós pelo WhatsApp ou pela página do ebdenfoco.com, ebdenfoco, oficial no Instagram. Muito bem, vamos lá então. O texto principal da nossa lição diz o seguinte: e passando luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 11 e verso 27. Então, nós temos aqui o texto principal da nossa lição, e o texto principal ela tem dois textos, ou melhor, dois assuntos principais, o pecado de Davi e o que Deus achou desse pecado. Também o que Deus achou da atitude de Davi de tentar encobrir o seu pecado. O resumo da lição nos diz: enquanto Davi via o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério que deve ser tratado com firmeza, Davi, ele primeiro adultera, depois ele cria um enredo tremendo para poder assassinar o marido da mulher com quem ele adulterou e tenta encobrir de todo jeito esse pecado. Mas Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. O texto bíblico da nossa lição encontra em 2 Samuel capítulo 12, versos de 1 a 9. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas com certeza você deve fazer uma leitura pormenorizada desse texto. O texto fala da parábola do profeta Natã contada para Davi. Além desse texto, leia também o Salmo 51. Muito bem, vamos para a nossa introdução. Nesta lição, veremos o erro de um dos principais personagens bíblicos do Antigo Testamento, o rei Davi. Veremos um dos momentos mais tristes de sua trajetória como rei, o momento em que ele pecou e teve de aprender a lidar com as consequências de seus atos. Eu destaquei a palavra consequências, Nós estamos estudando sobre pecado e santidade nesse trimestre. Nesta lição, o personagem base do nosso estudo é Davi, e nós vamos falar sobre o seu pecado. E é óbvio que dentro do contexto onde a gente fala sobre o pecado de alguém e sobre alguém e seu pecado, não pode ficar de fora as consequências, porque todo pecado tem consequências. O pecado tem consequências imediatas, ele tem consequências
em médio prazo e a longo prazo. Imediato pode ser um problema que você sofra imediatamente. Pode ser que você vá colher esse fruto, ou a sua família, ou alguém mais tarde, ou lá no futuro eterno, o inferno seja a sua colheita. Mas coloque na sua cabeça e no seu coração, você professor, você aluno, você que está nos ouvindo, o pecado tem consequências. Lembre-se, nós podemos elencar os tipos de consequências, né? Por exemplo, se você tem uma vida sexual desregrada, fora do propósito divino que é o casamento, você pode ter uma gravidez indesejada, né? No caso da mulher, o homem, né? Ser pai fora do planejamento, adquirir uma doença sexualmente transmissível e assim por diante, né? Essas são consequências. Essas consequências, na maioria das vezes, elas não são retiradas, mesmo que o pecado seja perdoado. Essas consequências geralmente são recebidas por quem peca. Olha só para Davi. Davi foi perdoado, mas as consequências do seu pecado ele sofreu. Sofreu imediatamente com a morte da criança e sofreu lá no futuro quando seu filho se deitou com suas esposas em plena luz do dia em sua tenda com todo Israel sabendo. Enfim, todo pecado tem consequências. Nós precisamos entender o seguinte: toda transgressão tem um resultado, tem uma conta que se deve pagar. Mesmo que em relação à eternidade, em relação à salvação, nós sejamos perdoados, mas muitas vezes no corpo nós sofremos essas consequências. Por isso que é importante entender que o pecado nunca é uma opção para as nossas vidas. O pecado sob a perspectiva humana. Vamos lá. O pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Vale lembrar que quando a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus, é sempre em oposição a Saul. Porque Saul foi uma querência, né? Foi uma vontade, foi um querer do povo. O povo desejou um rei naquele momento. Então Deus deu Saul. Por que Deus deu Saul? Porque o povo queria um rei numa perspectiva pagã, um rei bonito, um rei formoso, né, esteticamente muito bonito, um homem eloquente. E Davi não seguia esse estereótipo. Davi seguia a linha da piedade. E foi Deus quem escolheu Davi e deu ao povo. Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. No tempo em que os reis saíam para a guerra, o rei Davi, em vez de acompanhar seu exército, decidiu ficar no palácio, né? 2 Samuel 11:1 diz: e aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Primeiro, né? Aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi e Joabe. Ele já sai atrasado, né? Geralmente os reis têm um tempo, né, um planejamento para sair para a guerra. Ele já sai atrasado, um ano atrasado. Para acabar de completar, o exército vai, seus capitães vão, mas ele não vai, né? Olha só como é importante a gente refletir. Percebe que o exército já vai um ano atrasado. Um ano depois, né? Um ano depois, né? Que os reis, da época dos reis saírem para a guerra, foi que o exército de Israel foi. Isso já demonstra que havia um desequilíbrio espiritual na vida de Davi, que ele já estava fora da vontade de Deus, né, naquele momento, que ele já estava se escapando da vontade de Deus. Isso aqui é importante para a gente refletir, que um pecado, ele nunca acontece da noite para o dia. Geralmente é resultado de uma vida descuidada. Geralmente é resultado de uma vida de falta de vigilância. Davi ficou ocioso e certo dia no terraço de seu palácio avistou uma mulher
banhando-se. Olha só, Davi ficou ocioso. Os reis têm um tempo para sair para a guerra, Davi atrasa 1 ano. Quando de sair, ele envia o exército e os capitães, mas ele fica sem fazer nada. Lembra daquele ditado popular? Não sei se aí na sua região, onde você está, tem esse ditado popular, mas aqui na nossa região tem que mente vazia, oficina do diabo. Ou seja, quem vive ocioso demais está propenso a adquirir comportamentos que não são nada bíblicos, nada vindo de Deus. Quem vive ocioso está propenso a encher a cabeça de pensamentos que não levará àquilo que glorifica a Deus. Davi ficou no palácio ocioso, sem fazer nada. E como ele estava sem fazer nada, ocioso, provavelmente negligenciando oração e meditação na palavra de Deus, ele era um grande compositor, negligenciando as composições, então Satanás achou uma brecha para poder lançar esse laço. Está ele com a mente vazia, com as mãos desocupadas, sem fazer nada, e então vou dar a ele uma ocupação, pecar. Percebe que tem sempre uma lição para a gente aprender. O homem de Deus, a mulher de Deus não vive ocioso. Sabe aquelas pessoas que dizem que são crentes, mas não gostam de trabalhar? Isso é um problema seríssimo, irmão. Além de ser um problema que às vezes acarreta em custo para a comunidade, para a igreja local, porque de vez em quando a igreja tem que socorrer essa pessoa, porque não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para comprar remédio quando adoece. Além disso, é uma pessoa que está vulnerável, porque está com a mente vazia. Isso é um problema sério. A Bíblia não defende, não estimula a ociosidade. Aliás, Paulo diz que nós devemos trabalhar sempre para não ser pesado a ninguém. Davi estava ocioso, sem fazer nada, e Satanás deu a ele algo para fazer. E olha só, ninguém pode pensar que aquilo que Satanás dá é uma bênção para a nossa vida. Então, não fiquemos ociosos. Então ele perguntou a respeito dela e recebeu informação de que se tratava de Batseba, filha de Eliã, neta de Aitofel, principal conselheiro do rei, e principalmente esposa de Urias, o heteu. Olha todas as informações que Davi tinha. Ele estava definitivamente decidido a pecar. Olha o que a ociosidade, o que a mente vazia traz. Olha o que Satanás é capaz de fazer na vida de uma pessoa que está ociosa, sem fazer nada, sem ocupação. Ele perguntou informação: quem é aquela moça? Quem é aquela mulher? Aí disseram: é filha de Eliã, é neta de Aitofel. Aitofel é o seu principal conselheiro. E ela é esposa de Urias, um dos seus grandes guerreiros, grandes soldados. Pensa que isso desmotivou Davi de seguir para o pecado? De modo algum. A mente dele já estava cativa por Satanás. O coração dele já estava cativo pelo pecado. Olha só o problema de não ter uma vida organizada, de não ter uma vida ocupada com aquilo que é decente e bom. Portanto, tratava-se de uma mulher casada e não lhe era lícito possuí-la, mesmo ele sendo rei. Olha só, pense, professor, reflita com os seus alunos. Não importa quem você seja, não lhe é lícito. Não lhe é lícito. Não importa o que tenha acontecido, não importa quem tenha oferecido, se não é lícito, não lhe é lícito. Foi dito para o rei que ela era uma mulher comprometida, casada, e ele sabia que não era lícito, mesmo ele sendo rei naquela época. O rei tinha todas as mulheres solteiras que ele quisesse, não as casadas, as solteiras. Se ele quisesse casar com uma mulher solteira, ele podia ir lá e tomá-la. A família não só não ia se opor, como ia gostar disso. Mas ele procurou uma mulher casada e ele sabia que ela era casada. Olha como é o problema. Olha como são as coisas. Volto a dizer o que eu falei agora há pouco. Não pense que um pecado acontece da noite para o dia. A queda de um cristão, a queda de um obreiro, de um crente, ela é resultado da negligência de dias,
da sua vida com Deus. Davi, não satisfeito com as mulheres que tinha à sua disposição, pois ele tinha esposas e concubinas, mandou chamar Batseba e cometeu um grave pecado. Lembro-me do pastor John Piper, que diz assim: nossa maior obrigação é estar satisfeitos em Cristo. Olha só, Davi não estava satisfeito com o que Deus havia dado para ele. Olha o problema de não estar satisfeito com o que Deus dá. O próprio Deus vai dizer para Davi: Davi, eu lhe dei as mulheres de Saul. Quando eu tirei Saul do trono, eu dei a você o direito de ter as mulheres que você quisesse, desde que elas não tivessem nenhum marido. Mas você preferiu tomar a esposa do seu amigo. Olha só o que leva à insatisfação, né? A vontade de satisfazer os seus prazeres, o hedonismo carnal. Olha o que leva as pessoas. Um homem que não estava satisfeito no servir a Deus. E por que Davi não estava satisfeito? Porque certamente ele estava negligenciando a sua vida com Deus. Ele era um poeta, um salmista. E o que Davi estava fazendo que não estava compondo salmos? Por que ele não estava inspirado para compor salmos? Porque ele estava com a mente ocupada com outras coisas. E quando a mente dele ficou ocupada com outras coisas, ele ficou insatisfeito. E quando ele ficou insatisfeito, ele cometeu uma loucura. Ele buscou uma satisfação e, levado pela arrogância de ser o rei, ele cometeu um pecado gravíssimo. Batseba ficou grávida e mandou informar Davi. O pecado do rei foi deliberado. Ele começou com a ociosidade, depois um olhar lascivo e imprudente, um planejamento para o ato, enfim, o adultério consumado. Olha só. Eu destaquei aqui algumas palavras para você poder entender. Primeiro, o pecado de Davi não foi um acidente. Eu sempre digo, né, e já disse aqui algumas vezes nessa lição, nesse comentário, que o pecado de um cristão, a queda de um cristão, ela não acontece da noite pro dia, né? Geralmente acontece porque há negligência, e essa negligência vem há algum tempo. Então vamos lá, olha só. Davi pecou deliberadamente. Primeiro, ele cometeu o erro de ficar ocioso. Ele não era um homem de ficar ocioso, porque ele era rei. E mais do que rei, ele era guerreiro. Ele era o maior guerreiro do exército de Israel. E ao invés de estar na guerra, que era onde ele deveria estar, estava ocioso, fazendo nada. Depois, por causa da ociosidade, ele viu essa mulher. O olhar lascivo, né? Estava com a mente vazia, cheia de carnalidade, o olho ficou lascivo, o olhar ficou lascivo. E imprudentemente planejou o ato, né? Foi deliberado. Ele estava ocioso. Criou-se nele, por causa dessa ociosidade, essa falta de conteúdo divino, né? Vamos colocar assim na nossa realidade, essa falta de conteúdo bíblico na mente, no coração, nos olhos, levou ele a ter um olhar lascivo. E aí a imprudência tomou conta e levou ele ao planejar o ato de adultério. E depois do ato de adultério, ele não ficou por aí, o ato de assassinato. O cuidado com aquilo que parece inofensivo, né? Pequenas alterações éticas e morais podem passar desapercebidas por um cristão que não esteja atento às mudanças sociais do nosso tempo, né? Na atualidade, as pessoas tendem a relativizar o certo e o errado, e o pecado deixa de ser uma transgressão. Olha, isso aqui é importante. Professor, converse com seus alunos sobre isso. Alterações éticas, né? Nós vivemos a pós-modernidade. A pós-modernidade jogou por terra e pisou, cuspiu na ética, na moralidade. Relativiza tudo. Né? O que é certo para mim não precisa ser certo para alguém. O que é errado para mim não precisa ser errado para alguém. Relativiza tudo, mas isso cria uma desordem moral profunda e leva a sociedade a viver num caos terrível. Isso está afetando principalmente a juventude. Eu conheço jovens que acham que a homossexualidade é algo normal. Eu estou falando de jovens cristãos. Eu conheço jovens cristãos que acham que o aborto é algo normal.
Gente, pelo amor de Deus, se você é crente, se você é cristão, o aborto não é normal. O homossexualismo não é normal. Isso não pode ser passado como normal para as nossas gerações, especialmente para a nossa geração de jovens crentes. Mas nós estamos tão ociosos. Os nossos jovens estão tão envolvidos com a internet, com as redes sociais, com a cultura inútil, com a mente vazia, que houve alterações éticas, relativizações dos valores e eles simplesmente abraçaram. Estão achando que o homossexualismo é normal, estão achando que o aborto é normal. Muitos jovens apoiando líderes políticos, ideologias políticas que chancelam esse tipo de comportamento, chancelam inclusive comportamentos incestuosos. É algo deprimente para a nossa juventude. Nós precisamos parar e refletir sobre isso. Nós não vivemos de acordo com os padrões da pós-modernidade. Nós vivemos de acordo com o padrão bíblico. E a Bíblia não relativiza o pecado. A princípio, o pecado pode parecer um pequeno detalhe. Contudo, se não for identificado, logo no início pode terminar com a consumação e o afastamento da presença de Deus, como ocorreu com o rei Davi. Eu destaquei duas palavras aqui. No primeiro slide, pequeno, e depois identificado. Pequeno. O pastor Josemar Bessa diz assim: tenha cuidado com os pequenos pecados, porque o que mais mata pessoas no mundo não são elefantes, nem rinocerontes, nem girafas, mas mosquitos. Então tenha cuidado com os pequenos pecados. E no segundo slide eu destaquei aqui a palavra identificado. É preciso, irmão, você identificar o seu pecado. Sim, é preciso você, se possível, pegue uma folha de papel e catalogue os seus pecados. Sim, parece absurdo o que eu estou falando. Não é absurdo não. Catalogue, veja quais são os seus pecados, em que você continua falhando insistentemente. Você, jovem, é pornografia? É masturbação? É mentira? É fofoca? É roubo? É uso de drogas, de bebida? É negligência? É desobediência? Em que você tem falhado recorrentemente? Faz um catálogo, anote isso e comece a trabalhar isso em oração, orando a Deus para que isso seja quebrado, seja desfeito. É importante que você identifique o seu pecado, não fique pecando e depois fazendo concessões, tentando esquecer. Não, olhe para você mesmo no espelho e repita o pecado que você cometeu, vê se você consegue. Geralmente as pessoas não conseguem porque sentem vergonha. É por isso que é importante esse confronto com nós mesmos. Identifique o seu pecado e trate ele na presença de Jesus em oração. Os planos de Davi para encobrir o seu pecado. O Davi não ficou só no pecado, ele tentou encobrir. Depois de receber a notícia da gravidez de Batseba, Davi se vê encurralado pela situação. Aquele breve momento de prazer, resultado da falta de controle sobre os desejos, agora estavam enviando a conta. Olha só, eu destaquei aqui, breve momento, foi só um momento. Prazer, um prazer carnal. Faltou controle, domínio próprio é necessário. E cá no final eu destaquei conta, né? Nós já falamos isso lá no início, as consequências. Não pense que você vai pecar, que você vai fazer concessões dos seus pecados, que você vai insistir nesse pecado e que você não colherá. Não pense. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, isso também colherá. Já falei lá na introdução. Existem consequências que são perdoadas e não nos levam mais para a condenação eterna, mas algumas delas serão sentidas no corpo, né? Uma vida, por exemplo, se você abusa de bebidas, de drogas, você vai saber que isso será um problema no seu corpo. Se você é alguém descontrolado financeiramente, você vai perceber isso, que as suas finanças vão virar um desastre, a sua vida vai virar uma vida de miséria.
Então, olha só, Davi não calculou as consequências de um momento de prazer e da falta de controle. Nós precisamos ter domínio próprio para que não troquemos o prazer da eternidade por um momento de prazer, por falta de controle, por falta de domínio próprio. Para encobrir o seu erro, o rei planejou um novo pecado. Davi pediu ao general do exército, Joabe, que mandasse Urias para falar com ele. Depois de conversar com Urias e fazer perguntas a respeito da batalha, o rei manda Urias ir para casa para ver a esposa. Olha só, depois, de adulterar e ele se sentir encurralado, então ele falou: não, chama Urias aqui, eu vou mandar Urias para casa, ele vai se deitar com a mulher, ela vai aparecer publicamente grávida e nós todos vamos dizer: não, ela ficou grávida de Urias. Ele teve com ela, ele se deitou com ela tal dia, então tá dentro do cronograma. Se tiver fora do cronograma aí um mês, um mês e meio, a gente diz que tá fora de época. Quem é que vai contestar o rei? Só Deus, só o profeta. Só Deus através do profeta. Mas caso contrário, ia dar tudo certo, ia ficar bonitinho pro Davi. O problema é que Deus não permitiu que Urias fosse para casa ver a esposa. Davi fez de tudo para Urias ir ter com a esposa, mas Urias não foi. O que aconteceu? Davi passou a planejar um novo pecado. Olha só o problema de um homem ocioso, negligente e fora de controle. Ele está tentando resolver um problema, gerando um ainda maior. Se não bastava adulterar com a mulher do homem, agora ele quer matar o homem para resolver o problema. É mole. Gente, aprenda uma coisa. A Bíblia diz, eu não me lembro qual é o salmo aqui, mas o salmo diz assim: um abismo leva ao outro. Entenda, um pecado não confessado. E quando eu digo pecado não confessado, é um pecado não tratado, não corrigido. Ele vai gerar mais pecado. Vai gerar mais pecado. Se você está vivendo numa prática de pecado, procure resolver isso. Se você não consegue conversar com alguém da sua liderança, procure alguém da sua confiança. Pode ser um amigo, mas é um amigo que tenha temor de Deus. Converse, desabafe, peça ajuda. Porque se você não resolver isso agora, esse abismo vai levar você para um abismo ainda maior. Olha só o que o Davi fez. Atormentado, dominado pela carnalidade, ele, para resolver um problema, cria um ainda maior. No entanto, Urias não foi para a sua casa e dormiu junto à porta da casa do rei. Nós temos aqui o texto de 2 Samuel 11, 6 a 9. Então Davi convidou Urias para comer e beber e o embriagou, porém Urias não desceu a casa enquanto o exército estava defendendo o país e o rei. Davi fez de tudo, que eu já expliquei. Ele queria que Urias fosse lá, se deitasse com a esposa, ela apareceria grávida e ele teria um álibi, mas Deus não permitiu. Meu pastor diz assim: Deus não permite que a gente peque com sucesso. Muito legal essa frase. Deus não permite que nós pequemos com sucesso. Davi estava pecando e inicialmente ele achava que tinha êxito, mas ele estava só se afundando cada vez mais. Ele queria que Urias fosse até a sua esposa, deitasse com a esposa e ela apareceria publicamente grávida, ele teria um álibi e esse adultério ninguém jamais iria saber. Isso na perspectiva de Davi, óbvio, Porque Deus não ia deixar barato. Então ele pega, olha só, ele tenta levar com que o homem cumprisse com sua obrigação de marido com a esposa para que ele ficasse livre. Mas ele se enrolou ainda mais. Deus não deixou que ele tivesse êxito nessa situação. Davi parte para outro plano e esquematiza a morte de Urias em guerra.
Findando o luto pela morte do bravo soldado, Davi se casa com Batseba e dá à luz um filho, fruto de um adultério e um homicídio que o rei acreditava estar camuflado. É o plano de Davi, né? Já até falei sobre isso, só para relembrar. O plano de Davi, fazer com que ele, Urias, deitasse com a mulher e ela aparecesse grávida, e aí ele estaria livre de qualquer culpa, porque livre de qualquer culpa na perspectiva de Davi, né? Mas diante de Deus não estaria, né? Ele teria um álibi. Mas como isso não der certo, então ele muda o plano, manda matar. Agora que o homem está morto, então ele pensa: morto está. A lei diz que se o marido morre, então a mulher está livre, agora eu posso pegar ela como minha esposa sem problema nenhum. Olha, o problema que era de um adultério, agora é de um assassinato, de toda uma trama que parece novela mexicana, né? Novela mexicana perde para a trama de Davi, e ele fez essa coisa horrível, mas Deus não deixa os seus filhos pecarem com sucesso. O pecado sob a perspectiva de Deus. O pecado é algo desagradável para Deus. Para Davi tudo estava resolvido. Urias estava morto. Batseba se tornou desimpedida para o casamento. Mais um filho se nasceria. Ninguém estava comandando o rei sobre esse assunto, né? Só que nós precisamos entender. Primeiro, né, voltando lá atrás, as consequências. As consequências sempre vêm. Segundo, né, as consequências, eu digo primeiro apenas por uma questão didática, porque primeiro mesmo o pecado é antes de tudo uma afronta, uma agressão, uma violência, um desrespeito, um ultraje a Deus, à santidade de Deus, ao caráter de Deus. Depois que o problema é uma consequência para nós e para todos os envolvidos. Mas Davi pensou que estava tudo de boa, mas como o pecado é antes de tudo uma ofensa a Deus, Deus continuava ofendido. Porém, a parte final do último versículo do capítulo 11 de 2 Samuel deixa bem claro a visão de Deus sobre tudo o que havia acontecido no episódio de Davi e Batseba. Olha só, lembra que eu disse que o pecado antes de tudo é uma ofensa a Deus? Estava Urias morto, todo mundo calado, ninguém comandava o rei, mas como o pecado é antes de tudo uma ofensa a Deus, Deus ainda estava ofendido. E o que é que Deus diz? Porém, essa coisa que Davi fez era mal aos olhos do Senhor. Era mal na perspectiva de Deus. Davi e todo mundo que estava envolvido poderia até imaginar que estava resolvido, mas o pecado é uma afronta a Deus. E olha só que interessante, é por isso que o pecado precisa ser tratado, o pecador precisa arrepender, porque pecado não prescreve. Davi cometeu um crime? Cometeu, mas ele cometeu também pecado, e o pecado não prescreve. Era mal aos olhos de Deus. Enquanto o ofendido não for reparado, o problema vai continuar. E ele não havia se arrependido, não havia confessado a Deus, não havia pedido perdão. Então Deus ainda estava ofendido. E isso ainda ia aparecer. Não estava tudo bem. Deus não estava vendo o pecado da mesma forma que Davi. E não estava sendo complacente com a atitude do rei. Deus não vê o pecado da mesma forma que a gente vê. Nós, se tivermos cheios do Espírito Santo, e é possível que a gente caia mesmo cheio do Espírito Santo, é rapidamente que a gente se arrepende e resolve o problema. Mas se tivermos negligenciando os nossos deveres cristãos, vivendo uma vida ociosa, nós vamos fazer concessões, vamos tentar reparar, tentar camuflar, mas aí é que está. Deus não vê da mesma forma que nós vemos. O Senhor, que é grande em misericórdia, estava dando um tempo para que Davi se arrependesse. Todavia, o rei pensava que estava tudo resolvido. Por isso que eu disse lá atrás que a gente precisa catalogar, né? Precisa olhar. Nós vamos ver na frente que Davi, no Salmo 51, ele diz: o meu pecado está diante de mim, eu sei quem é ele, eu vejo ele, eu sei como é ele, eu identifiquei ele, eu cataloguei ele, e agora eu quero resolvê-lo. É importante. Deus deu tempo por misericórdia. Tem um certo teólogo que diz que graça é aquilo que Deus nos dá sem nós merecermos, e misericórdia é aquilo que Deus não nos dá quando merecemos, ou seja, a condenação. E Deus preservou Davi na perspectiva de que ele se arrependesse. Contudo, para o eterno pecado cometido precisava ser tratado. Deus criou o ser humano e o
proveu do livre-arbítrio para tomar suas decisões. Junto com essa liberdade está a responsabilidade pelos seus atos praticados. Precisa ser tratado. Olha só, mais uma vez é importante a gente refletir sobre isso. Professor, reflita com seus alunos. Professor, reflita você mesmo. O pecado, às vezes, a gente peca, pede perdão e Deus perdoa. Mas a gente volta a pecar de novo se isso não for tratado. Às vezes, o tratamento precisa ser o compartilhar com alguém, para que a gente ore juntos, para que esse pecado seja desfeito. Vícios, droga, bebida, pornografia, mentira, fofoca, essas coisas geralmente são vícios. Enfim, avareza, essas coisas às vezes, e na sua maioria das vezes, é preciso ser compartilhado com alguém, é preciso ter uma mentoria para fazer um tratamento e então ser curado desses males. É por isso que a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e sejam curados. A cura ali não é cura de enfermidade, é cura do hábito, cura do costume de pecar, da falta de domínio próprio, a cura da escravidão do pecado. Deus trata a respeito do pecado com todas as pessoas. E se não tratar nesta vida, ele trata na vida eterna. A primeira opção é melhor, pois quando alguém é confrontado com seu pecado e muda de atitude, garante a vida eterna com Deus, né? Deus trata. Isso aqui é importante, professor, para você refletir e refletir com seus alunos. O pecado vai ser confrontado, meu amigo. Um dia, o apóstolo Paulo disse que um dia todos nós iremos prestar conta. Iremos. Ou nessa vida ou no porvir. Ou nós temos o nosso pecado destruído, condenado na cruz do Calvário em Cristo, ou ele vai nos levar para o inferno. Charles Spurgeon diz que o inferno é o pecado em botão. E o inferno, melhor dizendo, vamos lembrar a frase direita aqui. Charles Spurgeon diz que o pecado é o inferno em botão e o inferno é o pecado em flor. Ou seja, um leva ao outro. É inevitável. Uma vez que só tem dois caminhos, não pense que o pecado vai lhe levar para o céu ou para qualquer outro lugar que não seja o inferno. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Um tempo já havia se passado na vida de Davi, pois o texto diz que Batseba chegou a dar à luz um filho. Assim, depois de todo o ocorrido, Davi teve um tempo de se arrepender, mas não se arrependeu, né? No entanto, como nada estava lhe sendo cobrado, pode ter entendido que como Deus também estava tudo certo. Isso aqui é muito legal, muito importante a gente refletir sobre isso. Tem muita gente que acha que está pecando, como não está morrendo, não está tendo uma enfermidade, não está sofrendo um acidente, não está sendo constrangido, não está sendo envergonhado, então Deus não está se preocupando com isso. Mas Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, que Deus entregou às suas próprias paixões. Não existe, professor, aluno, vocês reflitam sobre isso. Não existe condição mais degradante, não existe condição pior para uma pessoa do que aquela em que Cristo, em que Deus o entrega ao seu próprio pecado para ser destruído. Porque ele vai prosperar. Ele vai prosperar, ele vai ter saúde, ele vai ter riqueza, ele vai ter amigos, ele vai ter até um ministério bem sucedido. Mas ele está entregue ao seu pecado, ele está sendo condenado. É por isso que é importante você catalogar. É importante você catalogar seu pecado, é importante você avaliar, você passar pelo crivo da palavra, é importante você ter pessoas para lhe mentorear, lhe acompanhar, para que você vença o seu pecado, para que você não corra o risco de ser entregue ao seu próprio pecado para sofrer a destruição. Assim como muitas pessoas em nossos dias, muitos estão vivendo em pecados e se sentindo confortáveis. Todavia, no seu tempo, Deus confrontou o pecado de Davi por meio do profeta Natã. Pense que Deus, por misericórdia, confrontou Davi, mas Saul, Deus entregou ao próprio pecado para a condenação dele. Muitas pessoas, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, Deus está entregando as suas próprias concupiscências para que eles sejam destruídos. Deus é misericordioso, mas ele também é justo
e pela sua justiça ele entrega o homem à sua própria vontade para ser destruído. O profeta é enviado até o rei para lhe contar a história de um homem pobre que tinha apenas uma linda cordeirinha, e de outro, um homem rico que possuía muitas ovelhas, mas que cobiçou e tomou a cordeirinha do homem pobre. Davi ouve Natã e diz que o homem rico merecia morrer. Então Natã diz ao rei: tu é este homem. Ei, pensa num profeta corajoso, irmão. Era o rei. O rei estava... olha só, talvez Deus não tenha falado para Natã o que foi que Davi fez, né? Não sei. Será que falou? Ou Deus só deu a Natã a parábola e disse que Davi era o homem. Será? Porque senão, se Deus tivesse falado para Natã, o homem adulterou com a mulher e matou o marido dela só para poder encobrir tudo, Natã já ia ficar meio preocupado. Rapaz, esse cara vai querer me matar também. Ele está tão obstinado desse jeito, tão determinado a encobrir o pecado dele, que ele vai querer me matar também. Bom, isso aqui é só uma conjectura, uma especulação, não vem ao caso. Mas acontece que Deus usou o profeta, e o profeta, sendo um homem de Deus, não se negou, mesmo correndo risco, quem sabe. Disse: olha, é tu, esse homem, que tu acha tão abominável, mas é tu. Foi tu que tomou essa cordeirinha do homem que tinha uma única cordeirinha. Mesmo tu tendo tudo, tu foi lá, tomou, fez uma coisa horrível, terrível. Foi você, tu é esse homem. Davi é desmascarado pelo Senhor. Ninguém, Batseba, Urias, ninguém, nem seus conselheiros, ninguém desmascarou Davi. Mas Deus desmascarou. Para a sorte de Davi, para o bem de Davi, porque se Deus o condena como fez Saul, o abandona, o rejeita, ele estaria no inferno. Então, irmãos, é bom quando somos descobertos. É bom quando somos confrontados para sermos salvos. O julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. Vamos lá. O julgamento de Davi, né? Quando o profeta apresenta a história do homem rico e do homem pobre, o rei reage instantaneamente, e o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, né? Nós já falamos, ele não precisou pensar muito para dar seu veredito. Quem tinha o mínimo de bom senso e de senso de justiça sabia que esse homem teria cometido uma atrocidade. Mas quando você está dominado pelo pecado, meu amigo, você não vê nada. Você só faz concessões do seu pecado. Então é por isso que é importante você confessar seus pecados, abandoná-los, porque senão cada dia a coisa vai ficando pior. Interessante como o ser humano tem a tendência de julgar com severidade quando é outra pessoa o que está pecando, né? Julgar severidade a outra pessoa. Isso, quando você encontra uma pessoa que ele é muito julgador, geralmente ele está tentando tirar o foco dele. Isso é um problema, viu? É um problema. Perceba que pessoas que apontam demais, elas estão tentando tirar o foco delas. Quem sabe o que é ser miseravelmente afetado pelo pecado, não fica apontando o pecado dos outros. Pelo contrário, se posiciona como alguém que está disposto a estender a mão e a ser misericordioso. Do ponto de vista humano, a penalidade sobre o pecado vai depender de quem a cometeu. Totalmente diferente da justiça divina, né? Totalmente, né? Porque Deus calcula a intenção, Deus avalia a intenção, e Deus não olha para a aparência ou para a posição. Não, é pregador, é cantor, é pastor, é dirigente, é professor, então Deus vai ser mais misericórdia. Não vai. A misericórdia do Senhor é para todos de igual. Não pense que o seu pecado é menos grave do que o de qualquer outra pessoa. A confissão de Davi. Deus lembra a Davi as dádivas que dera e expõe a ingratidão do rei, que mesmo recebendo tudo de Deus, por falta de controle dos desejos carnais, adulterou e cometeu um assassinato, né? Ingratidão. A ingratidão é um problema sério, viu, irmãos? Nós temos que trabalhar sempre, nós temos que nos esforçar sempre
para ter um ministério abençoado, para ter uma família abençoada, para ter um bom emprego, uma boa empresa, para ter recurso suficiente. A gente precisa trabalhar, sim, mas a gente tem que aprender a ser grato, com o pouco ou com o muito. Porque quando você é ingrato, você passa a cobiçar aquilo que não é seu. Né? Se você é grato, você vai ser satisfeito com aquilo que tem. Mas se você é ingrato, você vai cobiçar aquilo que não é seu. Por fim, o informa sobre as consequências que teriam seus pecados. A ingratidão leva as pessoas a cobiçar o que não é seu e a fazer qualquer coisa para tê-lo. Mas, nós já falamos sobre isso recorrentemente nesse comentário. As consequências vêm, meu amigo. Professor, reflita com seus alunos mais uma vez. Não esqueçam. Não pense que seu pecado não terá consequências. Não pense que a conta não virá, porque ela virá. Somente após Deus, por meio do profeta Natan, confrontar o pecado de Davi e expor as consequências que ele sofreria, é que o rei confessa o seu pecado. É importante, eu já falei, por isso que é importante. É bom quando você é confrontado por Deus. É bom quando o seu pastor, o seu líder lhe disciplina. É bom para que você seja curado, para que você seja impedido, para que você seja parado, para que você mude, né, esse comportamento, para que você não seja entregue a seus próprios prazeres para condenação. Mas não basta confessar, faz-se necessário o sincero arrependimento e a mudança de comportamento. Davi não via problema no pecado desde que estivesse oculto. O Deus que é santo via de maneira diferente. Para uma vitória era preciso uma confissão com o verdadeiro arrependimento. Então, eu falei ainda há pouco, repito, o pecado não prescreve. Se não houver arrependimento e um tratamento para que seja abandonado, você vai continuar sendo escravo e condenado. O arrependimento sincero de Davi e a misericórdia de Deus. O Salmo 51 foi escrito por Davi enquanto ele vivia esse momento após o confronto de seu pecado pelo profeta Natan. Uma das consequências imediatas foi a enfermidade de seu filho com Batseba, né? O Salmo 51 revela o quanto Davi agora está solícito, o quanto Davi agora está inspirado para compor salmos. O que provavelmente ele não estava quando estava olhando a mulher dos outros, né? Estava todo cheio de carnalidade, negligente, e por isso estava lá, cheio de lascívia e de desejo por aquilo que não é dele. Ingrato por tudo que Deus havia dado, para poder ficar cobiçando o que é dos outros. Então, agora no Salmo 51, nós vemos um Davi diferente. Davi ficou por 7 dias jejuando e prostrado diante de Deus, intercedendo pela criança, até que ela morreu, né? Mas antes disso, ele não ficou jejuando 7 dias, né? Por isso que o pastor Josemar Bessa diz que se a enfermidade, se a prova, se a luta te faz orar, então ela já te abençoou. Para Davi voltar a restaurar a comunhão com Deus, ele precisou passar por um sufoco. Precisou o seu filho morrer para ele poder entender que o lugar dele era na presença do Senhor e não olhando a mulher dos outros. Essa experiência levou Davi a um verdadeiro arrependimento, como nós vemos no Salmo 51, verso 1 até o verso 3. Ao ler este salmo é possível perceber como Davi derrama seu coração diante de Deus e confessa e afirma: o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, Davi está dizendo: eu sei qual é o meu pecado. Agora eu sei, eu tenho clareza, eu sei qual é ele. Eu sei quais foram eles. Eu sei tudo que eu fiz, eu reconheço tudo isso. Por isso que eu disse que é importante você catalogar seu pecado, não ficar fazendo concessões, não ficar tentando passar pano, ficar tentando encobrir. Você vai continuar sendo escravo. Reconhece a importância da presença de Deus e do Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. O Senhor é bom e ele teve misericórdia de Davi. É importante que você seja confrontado, que sejamos nós confrontados para arrependermos, para sermos restaurados, para abandonarmos o pecado, para sermos salvos. Que Deus tenha misericórdia de nós e não nos deixe pecar com sucesso. Nossa conclusão. O exemplo de como Davi lidou com o pecado e como Deus estava vendo o erro cometido por ele e seu desfecho são uma boa ilustração de como é o pecado sob a perspectiva de Deus que é santo. O julgamento de Deus é imparcial. Todavia, aquele que como Davi se arrepende e abandona o pecado, a misericórdia divina os alcança, né? Eu penso que Davi foi alcançado pela misericórdia divina, por isso ele se arrependeu. Por isso ele foi
curado do seu pecado. Muito bem, chegamos ao final então de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.